Antes de mais, muito obrigado aos nossos convidados, nossos do Clube de Lisboa e do G7+, Ministro da Defesa de Timor-Leste, Naciano Costa Gomes, o Luís Amado, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube de Lisboa e consultor internacional e muito conhecido em vários cargos que desempenhou no governo português, entre os quais Ministro dos Estrangeiros e da Defesa. Ana Santos Pinto, minha colega, não da Universidade Autónoma, mas na Universidade Nova, e ela não gosta que eu diga isto, mas vou dizer, ela também foi Secretária de Estado da Defesa durante algum tempo em Portugal. Muito obrigado aos três por estarem connosco. Neste primeiro painel em que nós vamos falar das questões da paz e segurança, eu iria pedir o seguinte seguimento, iria pedir que o Dr. Luís Amado iniciasse, que a Ana Santos Pinto continuasse e que o Sr. Ministro da Defesa terminasse este painel. Peço aos três, se vos for possível, conter a vossa apresentação entre 10 e 15 minutos, porque agora sim, nos painéis começamos a dar a oportunidade aos membros da audiência de interagirem connosco e aqueles que estão também em direto e a ver-nos em direto poderem enviar chats. Portanto, sem mais, obrigado. Dou a palavra ao Luís Amado, por favor. Muito bom dia a todos. É sempre uma satisfação rever velhos amigos e para quem andou tanto tempo na atividade política, depois na atividade académica também durante muito tempo, e começa a entrar na decadente idade da reforma, fiz 70 anos o mês passado. O Hélder manifestou-se, o Hélder não aceita a decadência. Mas eu, como sou o hiperrealista da análise e observação da vida mundial, sou muito realista em relação à degradação do nosso sistema biofísico e psíquico e, portanto, tenho a consciência de que entrei na fase terminal da nossa existência individual. E, portanto, é sempre uma satisfação ter o estímulo que retarda o Alzheimer, que é preparar uma conferência, escrever um texto, preparar um livro, e aconselho-vos a todos a fazerem isso, que é o que eu tenho feito e sinto-me revitalizado precisamente por isso. Manter o cérebro animado e ocupado. E nada melhor do que observar, analisar a vida internacional nos dias que correm para ser estimulado. De facto, quem fez uma vida, seja na academia, seja como professor ou agora como estudante, de relações internacionais ou de ciência política, é um privilégio poder acompanhar com algumas ferramentas de experiência ou de saber, de livresco ou conhecimento mais ou menos empírico, é um privilégio poder acompanhar a situação internacional com alguns mecanismos de análise e de observação, que é isso que, no fundo, a vida académica proporciona. E eu tenho, de facto, dado muita atenção ao que se passa no mundo, porque, de alguma forma, tive intuições que me levaram a olhar para o mundo há uma década com a perspectiva de que íamos a caminho de uma situação muito difícil, como aquela em que a humanidade se encontra, precisamente porque entramos numa situação internacional dominada pela crise geopolítica global e pelo terremoto que abala os alicerces da estrutura de poder mundial. E nesse contexto, no contexto de uma crise geopolítica global, de confrontação aberta entre as três maiores potências nucleares, é óbvio que toda a situação internacional é dominada por esse facto. Não há forma de fugir a esse quadro de desintegração da ordem mundial, que é resultante de uma preocupante, perigosíssima dinâmica de confrontação no sistema internacional entre as três maiores potências. Nós vivemos ciclicamente ao longo das nossas vidas com crises geopolíticas, mas de âmbito regional. É certo que houve uma crise episódica com Cuba durante a Primeira Guerra Fria, e já falo na Primeira Guerra Fria, porque estamos, de facto, numa Segunda Guerra Fria, mas o quadro de gestão de uma crise no sistema bipolar que dominou o sistema internacional
durante a Primeira Guerra Fria era relativamente simples de gerir, além de que a relação entre os interlocutores não estava bloqueada por fatores subjetivos ou psicológicos, como é o caso. O Kennedy resolveu essa crise com um telefonema com Gromyko, creio que era Gromyko, o líder soviético de então. Era Gromyko. Mas então era Khrushchev. Mas havia, de facto, uma interlocução que se rompeu. Ainda ontem vimos o presidente Biden, a retórica tão agressiva em relação ao Putin. Não é previsível que um dia, se for necessário, pegar no telefone e falar com o Putin, a corrente passe, ou até que o telefone seja atendido. É esse contexto muito perigoso da crise geopolítica global, que é, de alguma forma, resultante de uma dinâmica de confrontação entre as três principais potências nucleares, que é uma novidade. Portanto, nós não temos hoje forma de fugir em todos os setores da vida económica, social, política, cultural. Nós não temos forma de fugir a esta realidade de o poder mundial, a relação entre as três principais potências mundiais é uma relação de confrontação e não de cooperação. E toda a cascata no exercício de poder, toda a cascata do poder se reflete, e enquanto no topo da pirâmide do poder mundial esta dinâmica de confrontação e de abalo sísmico prevalecer, é óbvio que o sistema internacional não terá sossego. Teremos cada vez mais crises regionais, cada vez mais conflitos, e é esse o quadro muito preocupante em que nos encontramos neste momento. Temos uma Guerra Fria aberta, declarada praticamente, com duas frentes muito quentes e com uma terceira frente que não sabemos em que circunstância se desencadeia também um conflito no Mar do Sul da China. Mas essas três frentes de uma guerra fria irrevogável, dada a natureza da relação entre os três principais poderes mundiais, condiciona toda a vida mundial e, desde logo, obriga a olhar para a crise económica mundial e para a situação decorrente da desaceleração do crescimento da economia mundial com crescente preocupação, porque ela reflete um processo que será necessariamente longo e tortuoso de reconfiguração geoeconómica global, determinada justamente por essa dinâmica de confronto geopolítico entre as três principais potências. Portanto, esta crise internacional tem um pé, ou tem um pilar fundamental na realidade geopolítica mundial, na estrutura de poder, mas que está a passar para a economia de uma forma muitíssimo preocupante. Se tivéssemos mais tempo, falaria exaustivamente sobre este exercício de reconfiguração da geoeconomia mundial que está em curso. Vi que está o Félix Ribeiro também na agenda. O Félix reflete bastante sobre essa dinâmica de mudança na relação de forças no plano das economias, mas é óbvio que o que está em curso neste momento é a reorganização da economia mundial e, muito preocupantemente, o contexto de uma crise do sistema capitalista. O modelo económico que triunfou no fim da Primeira Guerra Fria e que apareceu aos olhos do mundo como um modelo incontornável de mais eficaz organização das economias a nível nacional e a nível mundial, digamos que esse sistema de capitalismo liberal está também aqui e ali a evidenciar aspectos críticos muito preocupantes. E depois temos aquilo que tenho chamado, muitos de vocês ouvem-me insistentemente falar há uma década deste tema. Nós estamos, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos confrontados com uma crise existencial. Com uma crise existencial que tem três dimensões. Tem uma dimensão evidente, cada vez mais perceptível pelo homem comum e pelas elites na questão do aquecimento global e nas alterações climáticas.
e de como a dinâmica de transformação dos sistemas climatéricos está a tornar-se descontrolada, provavelmente já está fora de controle. Tenho ouvido cientistas que declaram claramente que já não há possibilidade de controlar a dinâmica de disrupção dos sistemas meteorológicos e provavelmente ao longo desta década vamos assistir à intensificação de fenómenos extraordinários do ponto de vista climatérico, que têm incidência de uma forma dramática na vida das pessoas, perturba a economia, desorganiza as comunidades onde esses fenómenos ocorrem e terá necessariamente também reflexos do ponto de vista político na resposta que os Estados cada vez mais dificilmente têm para dar à desintegração dos sistemas sociais provocados não só por fenómenos de natureza económica ou política, mas também pelo fenómeno climatérico. Vamos ter que lidar com o problema da nuclearização. Não há forma de impedir a proliferação nuclear. Como sabem, ainda há uma década, quando Obama chegou ao poder nos Estados Unidos, a sua grande bandeira era, de facto, colocar na agenda internacional o tema da não proliferação nuclear e fazer evoluir as potências nucleares para um concertado movimento de redução das ogivas nucleares e da redução das capacidades nucleares até à sua extinção, à sua eliminação. É óbvio que a questão nuclear está totalmente virada do avesso nesta circunstância, não só porque a rivalidade entre os Estados, a rivalidade entre as grandes potências, ontem mesmo os Estados Unidos advertiram a China face ao programa muito arrojado de nuclearização que identificam, mas também por razões que têm a ver com o combate às alterações climáticas, e não há forma de impedir que a proliferação nuclear para fins civis se vá consagrar como um dos vetores do mix energético para responder ao problema das alterações climáticas. Como viram ontem mesmo, a Alemanha deu luz verde à França para que o programa da França pudesse ser integrado no programa europeu de combate à carbonização da economia, ou à descarbonização da economia. E vamos ter que lidar com aspectos cada vez mais difíceis, mais sensíveis e mais perigosos de controle da dinâmica da revolução tecnológica provocada pela inteligência artificial. Ninguém sabe como é que nós vamos viver com esse novo mundo que a revolução da inteligência artificial vai provocar. É uma segunda revolução, provavelmente mais profunda no seu impacto do que a revolução da internet. Terá consequências muito preocupantes, alterará seguramente as condições da existência humana e do ser humano na sua relação com a natureza, na relação com os outros seres humanos, na relação da organização dos sistemas económicos, sociais e políticos, e é ainda um buraco negro do ponto de vista da percepção de como responder a esse problema. A questão da regulação está no debate, no centro do debate sobre o futuro da inteligência artificial. Há correntes que se organizam para impor a regulação antecipada da inteligência artificial, há correntes que defendem que a inteligência artificial não se poderá desenvolver se for regulada ab início, sem uma visão perceptível de quais são os seus efeitos e as suas consequências. Neste contexto, uma palavra muito rápida sobre a reorganização do sistema internacional. Nós estamos, de facto, confrontados com uma situação terrivelmente perigosa do sistema internacional. A crise mais grave, alguns dirão, lá vem a voz do pessimista que eu ando há 10 anos sempre a deixar mensagens muito carregadas, mas o que é o facto é que a realidade tem ultrapassado as próprias intuições e percepções de risco e de ameaças com que nos confrontamos. Mas é a crise mais grave e mais perigosa do sistema internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Precisamente por este mix, por esta mistura de ameaças, riscos, problemas com que a humanidade, no seu conjunto, se tem confrontado, e no momento em que a dinâmica entre as principais potências, quem lidera o sistema internacional, quem tem voz e poder para influenciar a dinâmica dos acontecimentos, está em confronto aberto e não em cooperação. No momento em que mais precisávamos de cooperação na estrutura de poder mundial, mais a dinâmica de confrontação se acentua e mais nos aproximamos de um estado de guerra total entre as principais potências. Não chegaremos lá,
porque valha-nos ainda a existência da bomba atómica. A capacidade nuclear ainda é o grande dissuasor que limita o poder, em particular o poder das grandes potências, a avançarem até ao abismo do confronto global da guerra total. Por isso o cenário aproxima-se muito do cenário entre as guerras, no princípio do outro século, mas o que é um facto é que a bomba atómica, a capacidade dissuasora da arma nuclear, é um travão à transformação, ao passo da passagem para a guerra como continuação da política que antes da existência da bomba atómica caracterizava as relações entre as principais potências, entre as grandes potências mundiais. Não estamos aí. Eu continuo a perceber que há um quadro de racionalidade estratégica nos movimentos das principais potências, evitam confrontar-se entre si, mas estão em competição e em rivalidade aberta, e a intensificação desse confronto gera situações de crise e de risco crescente. Porque há aqui um alinhamento de astros que convém sublinhar. Os Estados Unidos, há um consenso nacional dos Estados Unidos relativamente ao momento de travar o crescimento da China. Este é o momento de travar o crescimento da China. Se não travarmos o crescimento da China, agora a China é imparável em termos de crescimento. A Rússia olhou para a fragilidade americana e pensou: ou resolvemos o problema da Ucrânia agora, ou já não o resolvemos. Invadiu a Ucrânia. E a China está na mesma situação perplexa. É ou não é o momento de absorver Taiwan? Vamos esperar pelas eleições de janeiro ou fevereiro, em Taiwan. Se o partido integracionista, digamos, do Kuomintang, ganhar as eleições, é provável que haja um desanuviamento da situação internacional nessa frente, mas se não ganhar, então preparemos para todos os cenários, precisamente porque os Estados Unidos, na situação de terem que acudir à frente da Ucrânia e à frente do Médio Oriente, com a intensificação da situação no Médio Oriente, e veremos o que é que se vai passar nas próximas semanas. Se o Irão pressionar muito o Hezbollah, é sinal de que estão numa estratégia de desgaste da posição americana, de enfraquecimento da posição americana, precisamente pela brutal mobilização de recursos que os Estados Unidos têm que orientar para a frente do Médio Oriente, e se isso não será, em Pequim, um sinal de observação permanente relativamente às capacidades dos Estados Unidos para fazer face a uma ofensiva em Taiwan. Este cenário de alinhamento de situações que são muito pontuais torna o horizonte dos próximos 4, 5 anos extremamente perigoso. Extremamente perigoso o que teremos que gerir no próximo período, enquanto esta situação não for clarificada. Como é que eu vejo, só para terminar, a evolução do sistema internacional neste contexto? Nós vamos ter que viver com 3 blocos durante este período, que irá justamente até ao final da década. Vamos ter um bloco euro-atlântico cada vez mais consolidado, embora com tensões e divergências internas, dentro do bloco europeu e entre o bloco europeu e o bloco americano, e vamos ter um sistema euro-asiático que está em reorganização muito rápida, a Rússia, a China, a Coreia, o Irão. Esse bloco euro-asiático que absorve de alguma forma todo o potencial geoeconómico e geopolítico da Ásia Central, terá relações cada vez mais difíceis com o bloco euro-atlântico ocidental. Estes 2 blocos do hemisfério norte contrapõem-se a um bloco a que se convenciona chamar hoje o sul global, que é, do meu ponto de vista, onde está uma réstia de esperança relativamente à evolução do sistema internacional para uma vertente mais pacifista ou menos confrontacional, e onde os valores da cooperação, do desenvolvimento, do crescimento, da globalização e, portanto, da abertura dos mercados estará mais presente, precisamente porque o sul global beneficiou, pensando em toda a
faixa que vai da Indonésia até ao Brasil, em todo o hemisfério sul, passando pela Índia, pela Turquia, pelo norte da África, a África do Sul, beneficiou muito da globalização dos últimos 30 anos e, portanto, não quer tomar partido numa guerra que é uma guerra entre dois blocos ideológicos, cada vez mais vincadamente ideológicos, e quer manter os mercados abertos e quer manter uma dinâmica de troca e de comércio internacional, porque a pressão demográfica que tem obriga a que as taxas de crescimento sejam capazes de responder à demanda interna das suas populações, das suas nações. Depois, a multipolaridade vai fazer-se aí. E, portanto, nós já percebemos que estamos no fim da ordem ocidental, dessa longa era em que a história foi dominada em diferentes configurações pelo Ocidente. Um longo período histórico está a chegar ao fim e estamos a entrar numa ordem pós-ocidental, num mundo pós-ocidental. Essa ordem será multipolar, seguramente. Os polos já se começam a perceber no seu desenho a grosso. Haverá muita conflitualidade até estabilizar esses polos regionais, mas é também por aí que se vai reanimar a dimensão multilateral. O multilateralismo, a necessidade de, nas várias regiões em que a reorganização das economias, a resposta conjunta aos problemas que são regionais e não apenas nacionais, se tem que fazer, essa reorganização obriga a um esforço multilateral regional. E já estamos a ver na Europa. A Europa já está a ser obrigada a revisitar temas que eram temas tabu até há relativamente pouco tempo, como o tema do alargamento, ou até como o tema da revisão das normas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Vamos ver como é que a Alemanha resiste e os frugais do Norte resistem à pressão para a reorganização também da macroeconomia europeia. Mas há aqui, nessa dimensão, uma esfera de atividade político-diplomática que se contrapõe à belicosidade dos beligerantes, que são as potências no topo da estrutura do poder mundial. E depois temos que assistir ao sistema de refundação das Nações Unidas. O sistema das Nações Unidas colapsou, verdadeiramente, porque não corresponde à estrutura do poder mundial. E quando não há uma visão convergente sobre as regras que nos orientam em conjunto, não há uma ordem, há desordem. E, portanto, a desordem do sistema internacional decorre também do facto das regras que marcaram a formação do sistema multilateral mundial, começando pelo sistema das Nações Unidas há 70 anos atrás, não corresponde à situação real do poder mundial e das relações de forças entre as economias, entre as demografias, entre os poderes nacionais ou regionais. E, portanto, a refundação do sistema das Nações Unidas e a relegitimação do sistema multilateral das Nações Unidas estará na ordem do dia. Como é que se faz sem uma guerra? Como é que se faz sem um momento de apocalipse? Um momento em que, de facto, as consciências são abaladas, os poderes são abalados, as condições de bem-estar são postas em risco, numa tal dimensão que obriga as pessoas a sentar-se à mesa e obriga a rever preconceitos, regras, princípios em que a ordem do passado se fundou. É a grande inquietação que todos teremos durante os próximos anos. Como é que se passa para a ordem pós-ocidental sem uma guerra? Não se fará sem os Estados Unidos. E a minha grande inquietação é como é que isto se faz com os Estados Unidos em desintegração. O poder hegemónico tem que ser capaz de liderar esse processo e tem que ser capaz de o liderar em paz e em segurança, que é o tema do nosso painel. Mas como é que o faz quando está dilacerado internamente por uma explosão de forças de radicalização, de desagregação, de conflitualidade como aquela a que nós assistimos e que perdurará seguramente durante os próximos anos? Até ao final da década, os Estados Unidos não terão, digamos, renovado o contrato político-social
que fez da América a potência mundial que é. Mais uma razão para não dormirmos descansados é que não só estamos num contexto muito preocupante de conflitualidade internacional como temos, mas temos a potência hegemónica, a potência que, apesar de tudo, projeta os valores e os princípios que são aqueles que nós acreditávamos há 20 anos iam ser os princípios reconhecidos como universais, está ela própria a contestá-los internamente, está ela própria a pô-los em causa e a imagem da potência internamente. Não temos que estar preocupados. Eu estou. Muito obrigado. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite para participar nesta sessão e com parceiros de painel tão reconhecidos. Eu estava a ouvir o Dr. Luís Amado que dizia não dormimos com a preocupação. Eu, de facto, esta noite não dormi, fiz um voo até às 7 da manhã, estive em reuniões até agora e, portanto, qualquer coisa que eu diga que não faça sentido não resulta só da minha preocupação profunda, mas, de facto, porque não dormi e tenho, e posso ter algum lapso na exposição que gostaria de fazer. O painel que tem como tema paz e segurança, provavelmente pouco ouvirá falar de paz nestas intervenções, imagino eu, porque os dias em que vivemos, e qualquer análise que nós façamos são sempre contextualizadas pelos dias em que vivemos, são dias em que a paz nos parece algo muito longe e impossível. De qualquer forma, aquilo que são as 3 questões que orientam este painel, as tendências geopolíticas, como é que estas tendências se refletem nos países com maior fragilidade e que tipo de intervenção se pode esperar dos parceiros externos, tem muito mais relação com a paz do que obrigatoriamente com o contexto de guerra. E começando por estas tendências geopolíticas, eu partilho em parte das preocupações do Dr. Luís Amado, sendo que o primeiro pressuposto é muito evidente, que é a questão da instabilidade e do conflito violento e das guerras, sendo que mantém-se o princípio de que as guerras são muito mais dentro dos Estados do que entre Estados. E, para além disso, elas alteram significativamente aquilo que é a configuração tradicional da guerra, não só pela dimensão tecnológica e por tudo aquilo que ainda vamos viver em matéria de inteligência artificial, mas sobretudo porque elas são assentes numa desigualdade estrutural dentro das comunidades que apela e que reforça aquilo que é uma incapacidade de Estados, e quanto mais vulneráveis forem os Estados, maior é essa incapacidade, de responder às necessidades mais básicas. E, portanto, quando nós olhamos para a instabilidade e para o conflito violento em que estamos hoje, e provavelmente é um padrão que continuará nos próximos anos, é importante perceber porque é que essas guerras são organizadas e têm os movimentos internos que têm, e assumir que essas guerras não se resolvem, em primeiro lugar e eminentemente com soluções militares, mas sim com alterações estruturais que nem sempre os regimes dos Estados vulneráveis estão disponíveis para as fazer. E isto leva-me ao segundo ponto. Uma segunda tendência que temos verificado, e o caso europeu e transatlântico é muito evidente, é uma retração dos regimes democráticos e uma retração com consequências internas nos Estados que têm maior capacidade financeira para apoiar os Estados mais vulneráveis. O Dr. Luís Amado fez referência aos Estados Unidos. Neste momento, os Estados Unidos vivem uma situação de ingovernabilidade ao nível federal, e que se vai acentuar com o ano de eleições
que agora se inicia, e isto tem um impacto quando o Presidente dos Estados Unidos diz ontem, esta madrugada, de uma forma muito clara, os Estados Unidos continuam a ser e são uma nação indispensável. Ora, se os Estados Unidos são e continuam a ser uma nação indispensável, que tem uma disfuncionalidade interna e uma polarização que implica que os dois partidos, republicano e democrata, não conseguem falar um com o outro sobre a gestão interna dos Estados Unidos e, portanto, aquilo que é o posicionamento internacional dos Estados Unidos, o agravamento desta componente de instabilidade é, aí sim, muito mais preocupante. Mas a retração dos regimes democráticos e a polarização não se reduz aos Estados Unidos. Eu continuo muito preocupada com os indicadores de evolução de direitos, liberdades e garantias e, em particular, de liberdade de expressão, de associação e de liberdade de imprensa dentro do continente europeu e em Estados da União Europeia. Uma terceira tendência, que foi bastante elaborada pelo Dr. Luís Amado, diz respeito à competição estratégica. Mas aqui, permita-me, Dr. Luís Amado, discordar profundamente da utilização do conceito de Guerra Fria. E discordo do conceito de Guerra Fria por várias razões. A primeira é porque a Guerra Fria implica a competição de dois blocos que são coesos em si do ponto de vista ideológico, económico e forma de organização social. Os blocos que se podem identificar, para ser uma guerra fria seria mais fácil identificar os Estados Unidos e a China, mas não são estes os únicos blocos. Eu recuso-me a falar de um sul global porque não há um sul global. Há várias variantes do Sul, entre eles com diferentes interesses, e essa é uma criação que, aliás, parte do designado Bloco Ocidental e que tem uma única utilidade, que é diferenciar a comunidade transatlântica e euroatlântica do resto do mundo. E não parece que isso seja politicamente útil a ninguém. E há uma diferença significativa em relação à Guerra Fria, que é a capacidade de afirmação de Estados regionais e de blocos regionais alternativos, sem terem uma submissão àquilo que é uma orientação direta por parte do líder do bloco. Ou seja, se nós olharmos para o caso da América Latina, se nós olharmos para o caso do continente africano, se nós olharmos para o continente asiático, nós vemos que existem estados e movimentos que se realinham de acordo com aquilo que são um conjunto de temas e um conjunto de interesses, em que o centro é a dimensão comercial, o proteccionismo e a forma como o capitalismo influenciou, o capitalismo liberal, produto, aliás, da Primeira Guerra Fria, utilizando a expressão do Dr. Luís Amado, promoveu um modelo social insustentável para a esmagadora maioria dos Estados. Não esquecer que o Estado Social é uma especificidade e uma particularidade da Europa. Ele não existe da mesma forma em mais nenhum ponto do mundo e com a mesma robustez, o que significa que as comunidades vulneráveis, decorrentes de um agravamento das desigualdades, estão amplamente desprotegidas pelos Estados dos quais elas fazem parte, o que só vai agravar a dinâmica de conflitualidade interna. Um outro padrão, e que é bastante generalizado, não se restringe aos maiores competidores, no caso dos Estados Unidos e da China, mas de outros, é uma abordagem absolutamente utilitária e transacional das relações bilaterais e das relações multilaterais, e que são naturalmente benéficas para os Estados com maior capacidade material, e, portanto, a prioridade é dada àquilo que é o seu próprio benefício do ponto de vista político e económico. E esta dimensão transacional está muito relacionada com as cadeias de valor e com as cadeias de fornecimento.
ou seja, aquilo que é possível às grandes economias estabelecer enquanto relação que garanta o fornecimento do que necessitam, os recursos naturais e energéticos e que vão alterando ao longo das décadas. Agora toda a gente fala de matérias raras, do lítio, do hidrogênio, e é preciso também considerar o que é que a transição climática que é proposta em boa parte das economias desenvolvidas implica perdão, implica para a economia do restante mundo do ponto de vista económico, porque os impactos são brutais e se a União Europeia tem um fundo de transição justo, o resto do mundo não tem. E, portanto, como é que vai acomodar, como é que vai reorientar aquilo que é o seu modelo de desenvolvimento económico, tendo em conta a dependência que tem de democracia, de economias mais desenvolvidas. O que significa que os alinhamentos já não são tanto alinhamentos de blocos no contexto da Guerra Fria, mas muito mais alinhamentos do ponto de vista regional e particularmente subregional, tirando os Estados com capacidade de projeção global, como é o caso dos Estados Unidos e a China. E, portanto, isto implica, parece-me a mim, uma redução óbvia do potencial multilateral, com várias consequências. A primeira é naturalmente evidente, que é a paralisação absoluta do sistema das Nações Unidas, não só porque os Estados que financiam o orçamento reduziram significativamente as suas transferências, mas também porque o aparelho de decisão está bloqueado, desde logo no Conselho de Segurança, que é, aliás, a instituição responsável para garantir a paz e a segurança mundial. E, portanto, percebemos que a forma de funcionamento das Nações Unidas não garante, não protege a paz e a segurança internacional. Por outro lado, a atividade multilateral é particularmente benéfica para Estados mais frágeis, Estados mais pequenos e Estados mais vulneráveis, porque é aquela que permite uma maior capacidade de negociação. Ao reduzirmos a atividade multilateral, ao reduzir o papel das Nações Unidas, ao olhar para as organizações subregionais como elemento de representação, aquilo que acontece é reduzir significativamente a capacidade de participação de países mais pequenos, mais vulneráveis e, portanto, de limitar e condicionar significativamente o apoio para que necessitam para a construção e para a consolidação das suas sociedades. E, portanto, isto leva-me às consequências para, que era a segunda questão que era colocada, as consequências para os países com a maior fragilidade. A primeira também me parece evidente e já verificável do ponto de vista empírico, que é uma redução muito significativa do apoio financeiro e humanitário. Isto no caso da União Europeia é muito claro, porque existe um redirecionamento de recursos agora dentro de um mecanismo chamado MEAP, o mecanismo de apoio à paz, e que era suposto ser global e que vai estando ajustado muito mais àquilo que são as prioridades neste momento do ponto de vista da política externa da União Europeia e que a questão do Médio Oriente só vem agravar. E, portanto, esta redução do apoio humanitário e do apoio financeiro leva naturalmente a uma consequência em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável e ao financiamento de ações de cooperação e de ações colaborativas, porque significa que não há quem financie e, portanto, coloca-se em causa aquilo que é boa parte da sobrevivência de comunidades. Basta olhar o exemplo mais óbvio, o Programa Alimentar Mundial, e, portanto, que mantém a alimentação de boa parte da população do mundo. Já não vamos para a dimensão da água, já não vamos para a dimensão da energia, já não vamos para a dimensão da saúde. Basta a alimentação e perceber a redução significativa de financiamento que é verificada ao longo dos últimos 10 anos. Segundo, isto implica uma maior dependência das relações bilaterais. Ou seja, os Estados frágeis e mais vulneráveis ficam muito mais dependentes e, portanto, com muito menos capacidade negocial da relação transacional que seja feita por quem pode financiar. E isto vai ter uma consequência que eu não sei até que ponto é que tem a devida consciência por parte dos Estados que recebem o apoio e da comunidade internacional do seu conjunto, que são as questões do crédito e da dívida externa. Ou seja, aquilo que implica
um determinado investimento pode significar colocar em causa gerações futuras em termos do pagamento da dívida externa, porque não estamos a falar de investimentos a fundo perdido. Quando se fazem promessas de construção de infraestruturas, quando se fazem promessas de exploração das infraestruturas, aquilo que está em causa é o pagamento posterior ou a crédito dessas mesmas infraestruturas, que é muito diferente do que falamos em cooperação para o desenvolvimento ou apoios coparticipados entre a entidade financiadora e o Estado receptor. E isto significa que, feitas as contas, 3 a 4 gerações dos Estados que recebem este tipo de investimento têm o seu futuro empenhado, hipotecado em matéria financeira, porque há Estados que perdoam dívida, mas há Estados que não perdoam dívida e não negociam dívida. Depois há uma necessidade de diferenciação entre aquilo que são os efeitos no terreno, visíveis e transferíveis para a sociedade, e aqueles que têm consequências de médio e longo prazo. E esses são sempre muito mais difíceis de justificar e muito mais difíceis de suportar financeiramente. E, portanto, com muitas vezes o argumento que prolongam a relação de dependência com as entidades doadoras, a verdade é que a capacitação e a transferência de capacidades está relativamente limitada, para não dizer profundamente condicionada, por esta lógica de curto, médio prazo e não de transferência efetiva daquilo que são as capacidades necessárias. Eu tenho algum problema com o conceito de construção de Estados, mas pelo menos de capacitação institucional. E com isto termino, que é questionar este modelo de capacitação de Estados. Ele surge depois do fim da Primeira Guerra Fria, usando a expressão do Dr. Luís Amado, mas com uma lógica de mimetização na construção dos Estados e sem ter por base aquilo que sejam fundamentos de cultura política ou sequer de práticas organizacionais. E muito menos a adaptabilidade à forma de convivência e de organização das comunidades às quais eles se dirigem. E, portanto, isto aumenta significativamente as desigualdades internas em cada um destes países, porque olhando para todos os indicadores do ponto de vista global, o aumento das desigualdades socioeconómicas é transversal, não reduziu a desigualdade entre Estados, não reduziu a desigualdade dentro dos Estados, o que naturalmente só aumenta a conflitualidade e o potencial de conflitualidade interna. Que tipo de intervenção podemos esperar de parceiros externos? Os parceiros externos estão sempre à espera da redução dos cenários de intervenção, mas eles não acontecem. E é muito óbvio aquilo que é o posicionamento dos Estados com essa capacidade de intervenção e dessas organizações, que é não intervir. Não intervir desde logo do ponto de vista militar e intervir na medida da urgência naquilo que é a atividade política e diplomática. E orientar cada vez mais a sua ação para lógicas indiretas do treino, da capacitação, da transferência de equipamentos, cada vez com menor presença no terreno e cada vez com maior delegação de competências entre o público e o privado. E esta delegação de competências, quando é feita em matéria de segurança e em matéria militar, deveria implicar algum cuidado e alguma regulação do ponto de vista internacional. Nunca se esqueçam que entidades privadas não são sujeitas ao direito internacional humanitário e às leis da guerra. Isto faz toda a diferença quando estamos a falar em conflitos altamente violentos e em que as populações estão à mercê daquilo que sejam os comportamentos dos mercenários. Portanto, eu sei que não falei de paz, mas tentei explicar porque é que não temos paz. Muito obrigada. Portanto, distintos convidados, senhoras e meus senhores, muito bom dia. Não tenho a capacidade da doutora Ana, assim como o professor Luís Amado, de efetuar alguma intervenção sem texto. Eu vou agora passar a ler alguma reflexão que eu tinha feito em referência à temática. Antes de mais, permitem-me que, num primeiro momento, manifeste ao Dr. Hélder da Costa
o meu sincero e sentido agradecimento pelo amável convite que me dirigiu para ser panelista nesta conferência. É para mim um prazer e uma sublime honra poder dirigir-me a tão distinta audiência. Aproveito a oportunidade para saudar a comissão organizadora, Clube de Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa e a G7+, da terceira Conferência dos Estados Frazes. No segundo momento, é com imenso gosto que participo neste evento do G7+, e agradeço o honroso convite para partilhar com Vossas Excelências algumas reflexões que procuro sintetizar sobre os problemas dos Estados frágeis, tendo em consideração o trabalho do G7+, as oportunidades da ASEAN, os desafios do novo quadro geopolítico Indo-Pacífico e as perspectivas da relevância geográfica de Timor-Leste no contexto geopolítico global. Para isso, começarei por fazer algumas reflexões sobre o conceito de Estados frágeis, o processo de fragilização e as deficiências críticas destes países, com o propósito de identificar os problemas que afetam a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. Seguidamente, abordarei a atividade do G7+, nomeadamente quanto à forma como esta organização, através da partilha de experiência e de propostas de reforma, tem permitido identificar caminhos para tornar os Estados frágeis mais resilientes, pelo fomento da confiança, da amizade e da cooperação. Depois, analisarei as vicissitudes externas e internas do processo de adesão de Timor-Leste à Associação das Nações Unidas das Nações do Sudeste Asiático, que tem em vista alavancar a resiliência proporcionada pela participação no G7+, com medidas e ações que fortaleçam as suas condições de desenvolvimento e segurança. Seguidamente, procuro caracterizar o novo quadro geopolítico do Indo-Pacífico, evidenciando as manifestações da rivalidade estratégica entre os Estados Unidos da América e a China. Para além disso, inspirado nos contributos do G7+, e da ASEAN para o desenvolvimento e a segurança dos seus membros, perspectivarei um possível arranjo global de governança multilateral para a região, que poderá contribuir para solucionar de forma sistémica e no longo prazo aquela disputa e acelerar a adesão plena de Timor-Leste. Por fim, no que respeita à posição geográfica de Timor-Leste, este assume especial relevância estratégico militar e econômico pelo facto de se encontrar localizado num dos corredores marítimos de ligação entre os oceanos Índico e Pacífico, para além da sua importância comercial como rotas marítimas de tráfico internacional de mercadorias com relevância para produtos petrolíferos. Os estreitos de Ombai e Wetar constituem, ao nível geoestratégico, a superfície do mar, consentem a travessia de navios de guerra e das águas profundas albergam uma série de canais que permitem a passagem discreta interoceânica de submarinos nucleares. Os conceitos de Estados frágeis. Os Estados têm como funções políticas fundamentais o desenvolvimento e a segurança. Nestas circunstâncias, um Estado frágil é aquele que não consegue assegurar cabalmente o exercício destas duas funções. O processo de fragilização do estatal possui diferentes estágios. Todos eles estão relacionados com a ausência temporária ou até a inexistência de instituições que suportam e proporcionem legitimidades às suas atividades. Os Estados onde o governo revela ineficácia
na manutenção de um adequado controle sobre o território, o que pode resultar, por exemplo, em altas taxas de criminalidade, em elevada corrupção, num extenso mercado informal, num poder judiciário ineficaz e na interferência dos militares na vida política. Estas deficiências críticas afetam profundamente a paz, a estabilidade e o desenvolvimento dos Estados frágeis, na medida em que criam pressões demográficas crescentes, desencadeiam intensos movimentos de refugiados, provocam fugas ativas de populações, promovem crises econômicas graves, alimentam a deslegitimação do Estado, deterioram os serviços públicos, facilitam a violação contínua dos direitos humanos, contribuem para a configuração dos aparelhos de segurança como um Estado dentro do Estado. Quanto a G7+, a G7+, tem uma função doutrinária e adotou a resiliência como finalidade estratégica. Partilha de experiências e as propostas de reforma é o seu método de atuação. A fragilidade dos membros fundadores do G7+, era idêntica, o que lhes permitiu ter convicção das dificuldades em atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio e depois os objetivos de desenvolvimento sustentável. Também estavam conscientes que as fórmulas testadas de ajuda ao desenvolvimento haviam perdido a eficácia e que era preciso mudar os termos do diálogo com o OCDE e o Banco Mundial, que deveria incluir as questões de segurança, da justiça, da economia, de rendimentos, serviços, transparência e auxílio mútuo. Quanto à ASEAN, na 43ª Cimeira da ASEAN, realizada em Jacarta no início do mês passado, o primeiro-ministro Xanana Gusmão reiterou a adesão plena como uma das principais prioridades da política externa de Timor-Leste, bem como o compromisso do país com os princípios que sustentam a organização. É um facto indesmentível que a agenda da ASEAN não tem incluído a adesão de Timor-Leste nas suas principais prioridades. Porém, como veremos de seguida, os desafios decorrentes da rivalidade estratégica entre os Estados Unidos da América e a China na região do Indo-Pacífico criaram um quadro geopolítico que constitui uma enorme oportunidade para o alargamento da organização e admissão plena de Timor-Leste. Um novo quadro geopolítico do Indo-Pacífico. O Indo-Pacífico é o espaço geográfico que abrange os oceanos Índico e Pacífico e se estende da Índia ao litoral chinês, passando pelo Mar Sul da China e pela Oceania. Nesta extensa região verifica-se uma deterioração das relações entre os Estados Unidos da América e a China, resultante de uma rivalidade estratégica que perturba a ordem internacional e se manifesta de formas distintas. A este propósito, importa realçar que os Estados Unidos da América, preocupados com o crescimento econômico da China e a transformação da Ásia-Pacífico na região mais dinâmica do mundo, têm em curso várias iniciativas estratégicas destinadas a conter aquela rivalidade. Entre elas, destaca-se no campo da segurança o diálogo quadrilateral de segurança, reforçado na área diplomática e comercial pela cooperação econômica Ásia-Pacífico. Por seu lado, a China adota uma conduta em que procura evitar ou adiar a disputa hegemônica com os Estados Unidos da América, mas reafirma suas iniciativas estratégicas. Para isso, recorre à Organização para a Cooperação de Xangai, a parceria regional abrangente, ao Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas,
e, sobretudo, a iniciativa de Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative. A rivalidade estratégica entre os dois países expressa-se também nas narrativas que adotam quando se referem à grande região que envolve os oceanos Índico e Pacífico. O conceito Indo-Pacífico traduz a abordagem do Japão, da Índia, dos Estados Unidos da América e da Austrália, bem como dos seus aliados europeus. A China rejeita tal ideia como uma rivalidade geopolítica e prefere utilizar o termo Ásia-Pacífico para se referir à envolvência geopolítica, onde assumem particular relevância a sua afirmação crescente na região, a ascensão econômica da Índia e a consolidação da ASEAN como um mecanismo multilateral regional de promoção de desenvolvimento e da segurança. Para isso, será essencial desenvolver um arranjo de governança multilateral inspirado no ideal da paz, da estabilidade e o desenvolvimento do G7+. Fomenta a confiança, a amizade e a cooperação em torno das questões de crescimento econômico, do progresso social e do desenvolvimento cultural, bem como de promoção da paz, da estabilidade através do respeito e justiça entre membros, que são os fins da ASEAN. A materialização desta solução implicará a inclusão de novos membros. Perspectiva da importância geográfica de Timor-Leste no contexto geopolítico global. É comum que países como o nosso, saídos de situações de conflito e fragilidade, demorem décadas a conseguir uma situação de estabilidade e de progresso sustentável. Timor-Leste não é exceção. São muitos os obstáculos e dificuldades que temos vindo a enfrentar. Como é sabido, o nosso processo de construção nacional tem sido guiado pelo propósito da paz. Acreditamos que, sem sociedade pacífica, não pode haver desenvolvimento sustentável, não pode haver estabilidade. Por isso que, desde o primeiro instante, enquanto nação, enquanto povo, assumimos o compromisso de nos tornarmos agente de paz como estratégia de sair da fragilidade em direção à resiliência. Como pequena e recente nação, posicionada num local de grande interesse estratégico, militar e comercial, como já tivemos oportunidade de referir, cede-nos a percebermos de que a segurança de Timor-Leste está dependente do estabelecimento de fortes relacionamentos com os nossos vizinhos e amigos, fator que tem vindo a contribuir positivamente para a estabilidade e paz da região. O objetivo da política externa é estabelecer relações de amizade e cooperação com outros povos, preconizando a solução pacífica dos conflitos, desarmamento, o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva e a criação de uma nova ordem econômica internacional para assegurar a paz, a justiça internacional. Assim como cita na nossa Constituição da República, também refere a importância de manter relações privilegiadas com os países de língua portuguesa e os laços especiais de amizade e cooperação com os países vizinhos e os países da região. Assim, coloca-se a questão: como pode Timor-Leste continuar a posicionar-se estrategicamente como um agente de paz neste espaço de grande interesse estratégico militar e comercial? Consideramos importante que continue empenhado nas várias estratégias em ações de cooperação. Por um lado, as multilaterais e os regionais, nomeadamente com as Nações Unidas, com a G7+, com a ASEAN ou a CPLP, e por outro lado, os bilaterais, nomeadamente com a Austrália, com a Indonésia, com a China, os Estados Unidos da América, o Japão, Nova Zelândia, Cuba, entre outros. Concluindo, assim, se compreende a importância
atribuída à política externa de Timor-Leste e às políticas e programas de cooperação no domínio da defesa, à escala regional e mundial, como instrumentos para o estabelecimento de relações de confiança essenciais à eficácia dos objetivos intrínsecos, a construção da paz, desenvolvimento econômico e a construção de um Estado ainda com muitas fragilidades. Objetivos estes, por sua vez, alinhados com os objetivos de desenvolvimento do milénio. Obrigado. Uma palavra, porque o Fernando Jorge pediu-me para, peço desculpa, para moderar, digamos assim, o debate, que na verdade é recolher, identificar quem queira fazer questões e comentários. Creio que temos cerca de 20 minutos, mais ou menos. Portanto, peço à sala. Senhor Almirante, por favor. Muito obrigado. Primeiro queria agradecer. Muito obrigado. Estava eu a dizer, felicitar a organização do evento por esta magnífica ideia que nos vem criar aqui uma oportunidade de refletir sobre os estados frágeis e o momento particularmente difícil que o mundo vive fruto dos conflitos na Ucrânia e na Palestina. Eu achei extremamente interessante as três intervenções. Esta ideia do professor Luís Amado das três frentes, de falar da frente do Pacífico, e depois a intervenção da professora Ana Santos Pinto, em que veio explicar porque é que não há paz, em vez identificou os problemas que têm levado a esta situação de conflito. E depois a intervenção do Sr. Ministro Donaciano Gomes fez-me lembrar uma intervenção absolutamente fundamental que houve em termos daquilo que é a partilha do mar há umas décadas atrás, quando o embaixador Avir de Pardo, que era o embaixador de Malta, propôs uma solução pacífica para se resolver as disputas no mar. E o que é certo é que foi a partir das propostas de um embaixador de um dos mais pequenos países do mundo que se resolveu, ou que se pôs, digamos assim, essas disputas num caminho de paz, de cooperação e de resolução da conflitualidade. E acho que foi isso que o ministro Donaciano Gomes nos trouxe aqui na essência da sua intervenção, que foi dizer assim: bom, porque é que nós, que temos a tal terceira frente na zona do Pacífico, não aproveitamos as ideias de cooperação e de fomento de confiança que o G7, o exemplo que o G7 nos dá, e tiramos partido daquilo que é o Fórum Multilateral da ASEAN para encontrar uma solução que evite transformar aquela zona numa região de conflito a quente, como está a acontecer agora aqui na Europa. E era neste contexto, de facto, que eu queria agradecer as vossas três intervenções e dizer que elas, de facto, tiveram esta virtude de mostrar, digamos assim, o cenário de conflitualidade que se está a gerar, explicar porque é que não há paz e depois apresentar que é o propósito deste painel, como é que se podem resolver os conflitos. E era apenas isso que eu queria dizer, felicitando o painel. Muito obrigada, Sr. Almirante. Não sei se temos algumas intervenções fora da sala ou só ali atrás, por favor. Depois passamos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos, principalmente para a mesa. Gostaria de perguntar em relação à apresentação do Sr. Ministro.
em caso do Timor-Leste. Sabemos que o desenvolvimento do impacto China's Belt and Road Initiative é um grande impacto no nível regional e relativamente impacto também ao Timor-Leste. Enquanto no nível interno, relativamente em Timor-Leste, tem muitas partes, digamos, há mais fragilidades em termos de serviços públicos, nível de infraestruturas, em termos de recursos humanos, todas isso são impacto que compõem os fracassos para a adesão de Timor-Leste ao ASEAN. Mais ou menos quais são os planos estratégicos no nível interno do Timor-Leste para participar ou antecipar desta questão. Em segundo lugar, gostaria de perguntar também, no caso, não me engano, no mês passado, foi a intervenção do senhor primeiro-ministro em virtude do caso Myanmar, sobre esse conflito dos militares. Mais ou menos, quais são mais ou menos o plano, do plano, como os 17 mais também nós timorense, o Timor-Leste é também um país fundador nesta questão. Como é que ver essa questão no nível regional? Por causa a declaração da Sua Excelência Primeiro-Ministro disseram que se for a organização da ASEAN não resolveu essa questão, Timor-Leste não vai oficialmente adquirir esta organização regional. Perguntei eu, mais ou menos, queria alguns comentários dos oradores. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos já para a outra questão, por favor. Bom dia. Primeiro, cumprimentar a organização deste evento, depois os três palestrantes pela qualidade das exposições, mas a minha questão vai dirigida especialmente ao Dr. Luís Amado. Porquê? Referiu logo no início 3 situações básicas de onde partiu a análise, que estaríamos eventualmente nas vésperas de uma terceira guerra mundial, com vários conflitos regionais a surgirem e a eventualidade de um novo conflito, que já se prevê no Mar da China, com a tomada de Taiwan. Depois referiu eventualmente uma segunda Guerra Fria, independentemente do termo ser apropriado ou não, me referiu que pela primeira vez na história estávamos perante uma crise existencial, e é aí que eu foco. Não se fala muito nestas conferências, nem parece que este tema será tão relevante para o tema que estamos a debater, mas é um tema cada vez mais falado em fóruns mundiais, e isto é a primeira vez na história. Gostava que, se fosse possível, pudesse falar um bocadinho mais disto. Isto é uma questão. Depois outra muito simples. Pergunta como trabalho, só há uma hipótese, trabalho de desenvolvimento da China. Portanto, na previsão da construção destes 2 ou 3 grandes blocos, o bloco euro-atlântico, o euro-asiático e eventualmente o do Sul, o Sul global, como trabalho o desenvolvimento da China, sabendo nós o desenvolvimento e os investimentos que estão a fazer, principalmente na nova Rota da Seda, em termos mundiais. E sabendo também da tal fragilidade interna e externa também, mas principalmente interna dos Estados Unidos, e com a aproximação de umas eleições que são eleições de risco, digamos. Estas 2 questões que eu gostava de dirigir especialmente ao Dr. Luís Amado. Obrigado. Se
Por favor, ali no meio. Reunimos um conjunto de perguntas e depois uma intervenção final. Licença. Obrigado, bom dia a todos. Gostaria aqui de fazer então 2 perguntas. A primeira seria: quais são os principais desafios para a implementação da paz nos Estados fragilizados? E a segunda era quais as melhores práticas em termos de resiliência e desenvolvimento sustentável que estão que vão ser aplicadas nos curto e médio prazo em Estados fragilizados? Não havendo mais questões, eu passaria a primeira palavra ao Dr. Luís Amado, achava que o Sr. Ministro para o fim, porque tem várias perguntas para articular. Quer começar por si? Então pronto, começamos pelo Sr. Ministro, por favor. Obrigado, doutora. Eu começaria por referir aquilo que o Sr. Almirante Silva Ribeiro mencionou relativamente à Frente Pacífica. A Frente Pacífica é muito importante, onde está enquadrada o main player, que é os Estados Unidos da América, relacionando o main player para com a região da ASEAN, em termos de questões securitárias, tem uma importância muito grande. Porém, relativamente ao desenvolvimento econômico que os países que compõem a ASEAN, ou a região em si, tem uma grande dependência o desenvolvimento econômico da China. Como todos nós sabemos, que a China tem uma economia de 30 trilhões e a ASEAN em si de 3 trilhões. E a relação comercial entre a Ásia e a Europa compõem uma média de 5,6 trilhões. E neste sentido, naturalmente, para responder a terceira pergunta e articulando com a segunda pergunta, sobre o Belt and Road Initiative, Timor-Leste, com a sua localização, com esta dimensão de desenvolvimento econômico, o que é que poderá fazer? O que é que poderá tirar? Será que os timorenses só teriam que observar, por razões da questão de segurança, da questão securitária, esquecendo-se a importância do seu próprio desenvolvimento econômico? Foi a ansiedade da sua própria libertação. Portanto, tendo esta oportunidade, o relacionamento que se estabelece com a China poderá imensamente ajudar o desenvolvimento da economia timorense. Relativamente ao Belt and Road Initiative, para se articular com as nossas fragilidades internas, obviamente que isto é um fator geopolítico. O nosso processo de desenvolvimento nacional tem vindo a ser influenciado pelo fator geopolítico externo, geopolítico regional. E nós temos que ter uma resiliência própria para definir economicamente o que é que nos pretendemos com a região. E em termos securitária, o que é que nós queremos fazer em termos da nossa adesão ao próprio quadro regional. Eu penso que isto, de uma forma geral, nós estamos a tentar estabelecer uma política de país pequeno, país sem expressão nenhuma, mas que tem vindo a acreditar nas soluções multilaterais, o qual constitui fórum, o qual constitui espaço para estabelecer os valores necessários para com todos. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Luís Amado, por favor. Muito obrigado. Eu gostava só de fazer também uma nota de comentário à exposição do ministro do Naciano. Eu lidei muito durante mais de uma década
com o nascimento do Estado de Timor e via a enorme fragilidade do ponto de vista institucional com que Timor tinha que lidar no dia-a-dia perante um quadro de inserção geopolítica muito desafiante, muito difícil e complexo, não é? Precisamente pela natureza da sua história, da sua geografia. É como diria o professor Adriano Moreira, um Estado mal estacionado. E, de facto, tem essa característica. E regozijo-me em ver, na apresentação que o Ministro aqui nos fez, um quadro muito esclarecido de preocupações de inserção, de equilíbrio, de balanceamento entre os vários riscos e as várias ameaças com que Timor-Leste se confronta. Timor-Leste está localizado numa falha sísmica, geopolítica, de confronto muito evidente. Não é? E, de facto, o sentido da oportunidade relativamente à inserção na ASEAN, compreendendo que a ASEAN nasce justamente como projeto de integração da necessidade desse equilíbrio entre dois colossos, a Índia e a China, que neste momento se confrontam mais diretamente, é uma oportunidade que está bem registada, do meu ponto de vista, e queria felicitar o trabalho de evolução que houve do ponto de vista conceptual no Estado timorense. Nós lidamos com essa realidade muito de perto quando fui Ministro da Defesa primeiro e depois quando fui Ministro dos Negócios Estrangeiros, e pude perceber a dificuldade que havia na elite de poder político e militar local, a dificuldade que havia em perceber o enquadramento que protegesse os interesses a prazo de Timor-Leste nesse contexto tão difícil. Respondendo às questões diretamente, há quem diga que estamos numa terceira guerra mundial e que a terceira guerra mundial terá uma configuração deste tipo. Eu não falei em terceira guerra mundial, mas podia ter falado. De facto, nós estamos à beira de uma situação em que o descontrole das tensões geopolíticas gravíssimas que estão em curso pode gerar um confronto direto entre duas grandes potências, quer na frente da Ucrânia, vamos ver o que se vai passar na frente do Médio Oriente e veremos dentro de algum tempo mais como vai evoluir a frente de Taiwan. É óbvio que Taiwan, do meu ponto de vista, como realista que sou, será parte integrante da China, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, não estarei cá até provavelmente, sabe-se lá, para confirmar essa visão, mas a questão é que já há muita retórica, já há muito compromisso relativamente à defesa de Taiwan que não estava há meia dúzia de anos no sistema de dissuasão, de ambiguidade, que garantiu a paz e a estabilidade naquela frente durante muitas décadas, desde o fim da Segunda Guerra e da Guerra da Coreia. Portanto, a evolução deste contexto de confrontação geopolítica é extremamente preocupante também aí, porque a confrontação entre duas ou três das grandes potências nucleares será difícil de impedir a escalada para um conflito de natureza mundial. Não vejo que na frente do Médio Oriente haja esse risco imediato, mas uma guerra regional com implicações de caráter global já são evidentes. Nós vamos ter mais inflação, vamos ter taxas de juros mais elevadas, vamos ter mais dívida, mais tempo. E isso vai ter um impacto do ponto de vista financeiro incontornável. Nós vamos a caminho de uma crise no sistema financeiro e o problema do financiamento da dívida americana vai levar o Congresso à exaustão, do ponto de vista da polarização e da radicalidade dos confrontos dentro do Partido Republicano e entre republicanos e democratas. E isso é para muito breve. E as obrigações do Tesouro estão a crescer, estão a aumentar, estão perto dos 5%, provavelmente, há 10 anos, passando a barreira dos 5%. Os mercados estão atentos e vamos ter um problema do financiamento da dívida americana que terá repercussões
brutais na avaliação dos ativos do sistema económico global e que levará a sustentabilidade da dívida dos países mais frágeis para níveis insuportáveis. Isso já está muito perto. Como é que uma crise financeira impacta numa complexa crise geopolítica de poder mundial? Como é que impacta numa complexa crise macroeconómica global? É o desafio que vamos ter pela frente, não daqui a muito tempo, mas é muito difícil perceber como é que se evolui neste contexto para uma situação que permita baixar a tensão e impedir uma crise do sistema financeiro mundial. Essa é a grande preocupação que poderia desencadear, então, um confronto de características completamente diferentes daquele que temos tido e que, como disse e sublinhei, está ainda no quadro de uma racionalidade estratégica do conceito das três grandes potências e das potências regionais mais diretamente envolvidas na reconfiguração da estrutura de poder mundial. A doutora Ana Santos Pinto foi precisa na forma como criticou a utilização do conceito de Guerra Fria, e eu agradeço-lhe, porque tem o rigor académico que os políticos ou políticos reformados não conseguem ter e não se contêm quando fazem exposições com esta exigência, como foi o caso de hoje. Mas é verdade, a aplicação do conceito de Guerra Fria não pode ser colocada em paralelo com o conceito da Primeira Guerra Fria, precisamente pela dimensão de interdependência e interconectividade das economias que não existia no tempo da União Soviética e do bloco ocidental. Essa interconectividade e interdependência não existia, o comércio não tinha as mesmas características que tem hoje, o comércio internacional. Portanto, são dois figurinos, e usar o conceito verdadeiramente aplica-se, do meu ponto de vista, com a autoridade à relação entre os Estados Unidos e a China a partir do momento em que os Estados Unidos, Biden, caracterizou o confronto com a China numa dimensão ideológica que não tinha com Trump. De facto, o confronto era comercial, era económico, era business, na forma como Trump afrontava os interesses da China. O presidente Biden, talvez pela dificuldade de justificar internamente a situação do seu próprio regime democrático, com o ex-presidente a contestar a sua vitória, talvez tenha dado uma ênfase à ideologia na relação com a China, que do meu ponto de vista foi inoportuno. Foi uma surpresa para mim e é uma viva crítica que faço a ter colocado essa dimensão do confronto num plano ideológico extremamente sensível para a relação com a China. E, portanto, verdadeiramente o conceito, faço meia culpa, o conceito deve ser usado a relação dos Estados Unidos e a China, porque o contexto geral não é ainda, nem pode ser, o da Guerra Fria, tal como ele existiu na caracterização da Primeira e da Segunda Guerra Fria. E porquê? Precisamente porque a realidade da globalização domina ainda muito as percepções na relação com os grandes atores mundiais do ponto de vista económico, em particular no Sul. O Sul global, eu percebo, é um conceito que está aí, e é um conceito que pode ser usado e pode ser até manipulado. Eu não devia ter usado o conceito de bloco. Não é um bloco, nem pode ser um bloco. É um espaço geopolítico onde há uma convergência de interesses relativamente à confrontação entre os dois blocos, que nem sempre é coincidente. Portanto, reconheço que não fui rigorosa como a senhora professora gosta de ser e tem que ser na utilização de conceitos tão exigentes como este. A questão essencial, só para terminar, eu tenho usado esta questão há muitos anos, até porque quando estava há mais de 10 anos já na vida mundial, na vida internacional e nos fóruns internacionais, não havia a percepção de risco existencial, não havia a percepção de uma agenda existencial.
A agenda existencial só aparece, provavelmente, Francisco, ajuda-me, na Conferência Climática de Copenhague. Talvez fosse o momento em que começa a haver uma percepção de que a questão climática tinha uma dimensão que se arriscava a colocar as gerações futuras em crise existencial. E o tema depois passou a ganhar uma ascendência cada vez maior na agenda internacional. Associa-se a este tema, que é um tema crítico, todos nós já sentimos que, de facto, a intervenção humana está a acelerar o processo de transformação. O James Lovelock, que morreu recentemente, ele considera que, de facto, os modelos não captam a aceleração deste processo e há muitos climatologistas que consideram que nós já perdemos, do ponto de vista da intervenção humana, a capacidade para os controlar. Agora, o que é o facto é que, para além disso, nós temos a questão nuclear e temos a questão da inteligência artificial e da revolução tecnológica associada às novas aplicações que vão ter uma incidência na condição humana. Eu acho que estamos a caminho de um homo sapiens digital, de uma nova fase da humanidade, em grande parte pela influência brutal que a tecnologia vai ter na nossa condição existencial. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de riscos e de percepções que não existiam, mas que têm vindo a fazer o seu caminho e que hoje estão no centro de uma agenda internacional que se pretenda responder às necessidades da humanidade. Isso parece-me evidente. Travar o crescimento da China não é possível. Não é? Há a ideia de que é possível travar nos mecanismos que estão no dia-a-dia a ser aplicados pela política americana, há a ideia que é possível ainda travar a velocidade muito grande com que a China estava a caminhar na frente tecnológica e na sua aplicação à tecnologia militar. E é esse o objetivo nos Estados Unidos, é retardar o processo de crescimento da China no sentido de dificultar o acesso a tecnologias que em grande parte têm influência na balança de poder, sobretudo a balança de poder militar, nesta nova fase em que os sistemas militares e as capacidades militares e a tipologia das armas vai ser muito condicionada justamente pela revolução tecnológica montante. Há essa evidente vontade de travar o crescimento da China e o desenvolvimento da China, mas sobretudo em domínios em que é possível ainda os Estados Unidos controlar esses mecanismos. Mas é evidente que não é possível, do meu ponto de vista, impedir que a China seja o que é já hoje, um grande poder mundial, com crescente influência no sistema internacional, porque tem, eventualmente, também um sistema que permitiu planear e estrategicamente perceber as mudanças que estavam em curso. Provavelmente está em vantagem significativa em todos os domínios tecnológicos da inteligência artificial, e é essa a principal situação de pânico em alguns setores do Estado americano, mas é imparável a forma como nós vamos ter que lidar com a China no futuro, e acho que temos que lidar com a China tal como ela é um Estado de civilização, não é um Estado de nação, e nós temos os nossos figurinos muito modelados pela figura e pelos conceitos do Estado-nação. Mas, do meu ponto de vista, será uma batalha dura. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Luís Amado. Eu, com alunos na sala e online, não poderia deixar de fazer o ponto em relação ao conceito. Fernando Jorge, há ali uma pergunta que eu queria só responder, que foi colocar os desafios para a implementação da paz nos Estados frágeis. Existe toda uma conferência de dia, ou seja, é difícil sintetizar esses desafios da implementação, desde logo porque eles são internos e externos. Mas quanto às melhores práticas,
eu acho que há um resultado dos projetos que é muito simples. Quando existe um envolvimento daqueles a quem os projetos se dirigem, quando existe uma capacidade de implementação própria e de capacitação própria, e é dada a escolha para a adaptação dos modelos, essa é uma boa prática, porque é essa que deixa a semente e a capacidade das instituições e das pessoas que fazem as instituições poderem progredir ao seu ritmo e no seu contexto. E nem sempre essa boa prática é dada, porque nem sempre é dada a escolha, é dado um modelo para implementar o modelo, e cada contexto é um contexto e eu lembro-me sempre de uma conferência, termino já nisto, lembro-me sempre de uma conferência há muitos anos em que estavam os financiadores de projetos da União Europeia, e estavam uma série de organizações não governamentais do Mediterrâneo, em que uma das gestoras de projeto, como nós lhe chamamos agora, neste caso era uma palestiniana, dizia: eu não tenho nem computador nem gerador, como é que eu vou preencher o formulário? Portanto, há aqui uma desconexão que às vezes é preciso acautelar, e eu acho que as melhores práticas são aquelas que são feitas no terreno e definidas no terreno. Muito obrigado.